Meus irmãos, mais uma vez, graças a Deus estamos aqui. Esse é um domingo muito especial na vida da nossa igreja. Para aqueles que não sabem, hoje nós celebramos com todo o povo de Deus o domingo da Trindade. Esse domingo em que nós, como povo de Deus, meditamos no primeiro domingo após o Pentecostes sobre a natureza do nosso Deus e aquele mistério que muitas vezes é difícil de entender, de como Deus consegue ser um, ser três ao mesmo tempo, ser três, ser um, e como isso pode se refletir na nossa salvação. Meus irmãos, é um prazer estar aqui nesse domingo, poder falar com vocês, poder trazer essa mensagem. Eu espero que o Senhor possa falar às nossas mentes, aos nossos corações, que nós possamos sair com maior compreensão da palavra de Deus. Mas não somente com compreensão, porque compreensão é realmente importante, é essencial nós aprendermos mais, entendermos melhor, mas eu gosto sempre de lembrar, e até mesmo eu gosto de lembrar como um lembrete para mim mesmo. O conhecimento não é o suficiente. Que nós não apenas possamos conhecer a palavra de Deus, mas que nós possamos senti-la e experimentá-la dentro de nós, ela agindo em nossos corações. Por isso eu gostaria de convidar todos vocês que me acompanhassem nessa oração antes de nós começarmos a nossa meditação desse domingo, amém? Senhor Deus, nós te agradecemos porque nós estamos aqui. Porque o Senhor nos reúne como teu povo, como a tua igreja, para ouvir da tua palavra, para ouvir da tua mensagem. Nós te pedimos que o Senhor fale conosco. Que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, ser um terreno fértil, pronto para receber da tua palavra, que ela possa multiplicar dentro de nós. Que nós possamos te conhecer mais e mais, Senhor. Eu te peço, Senhor Deus, fale conosco. Que no meio desse mundo turbulento, barulhento ao nosso redor, que nós possamos nos concentrar na tua palavra, na tua presença, na tua verdade. Senhor Jesus Cristo, fale conosco. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor, na unidade, com o Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, hoje, como eu disse, a igreja celebra o Domingo da Trindade. Cada ano, no primeiro domingo após a celebração de Pentecostes, a igreja é convidada a diminuir o ritmo para meditar e conhecer mais sobre quem é o nosso Deus. E falar sobre o nosso Deus é falar sobre Trindade. O nosso Deus é um Deus trinitário. A Trindade é tão importante para nós que todos os domingos, após todas as nossas homilias, após todos os nossos sermões aqui, nós recitamos a uma só voz, domingo após domingo, o credo, para demonstrar que a nossa mensagem, ela é a mesma mensagem pregada pela igreja em todos os lugares, durante todo o tempo. É a mensagem que a igreja cristã sempre pregou. Por isso nós repetimos todos os domingos o nosso credo. Só que falar sobre a Trindade nem sempre é muito fácil também. Já não é muito fácil entender a Trindade, não é mesmo? É difícil às vezes de entrar na nossa cabeça. Imagine então abordar esse assunto, ensinar esse assunto. Parece até mesmo uma tarefa impossível. Tanto que existe uma piada que diz que o domingo da Trindade também é o domingo do seminarista, em que o pastor delega a pregação para o seminarista e fala: quero ver você lidar com essa bomba. Eu descobri essa piada essa semana, olha só. Na verdade, não, foi um pastor anglicano mesmo que fez essa piada, que ele bota o postulante. Não tô falando com vocês, tá bom? Vocês dois aí atrás. Eu sei que não foi de propósito. Mas, meus irmãos, um Deus que é três pessoas, mas que, ao mesmo tempo, é único. Três pessoas diferentes que, no linguajar da igreja, afirma essas três pessoas não se misturam, mas são uma unidade. Não são três deuses, mas é um único Deus, de mesma natureza e mesma essência. Todos, em sua unidade, são eternos. Todas as pessoas. Mas usar o plural, às vezes, é um pouco complicado. Afinal, é um único Deus, não é mesmo? Não é uma tarefa muito fácil abordar a Trindade. Mas é o dever da igreja e é o dever de todo ministro do Senhor, como diz Timóteo, estar apto para ensinar
a verdade de Deus. E nós devemos buscar fazer com que a igreja não somente venha a compreender a realidade da Trindade, mas mais importante do que isso, se alegrar na verdade de que o nosso Deus é um Deus triuno. E é sempre um perigo, meus irmãos, ensinar sobre isso, mas também existe um outro perigo que a gente vai estar pisando hoje. É uma tarefa muito perigosa lidar com textos bíblicos como os que nós temos hoje aqui diante de nós. Afinal de contas, os textos que nós lemos hoje na nossa liturgia são textos muito, muito, muito famosos. São textos muito queridos pela grande maioria dos cristãos de todos os lugares. Nós estamos familiarizados com todos esses textos. Romanos, Isaías, João, principalmente João capítulo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas, meus irmãos, às vezes a familiaridade com que nós temos com esses textos, muitas vezes impede todos nós de ouvir aquilo que o texto fala. Porque muitas vezes nós já pressupomos, esse texto vai falar sobre isso. E nós calamos a voz do texto. É como se o texto fosse um leão, mas que nós colocamos dentro de uma jaula, porque nós sabemos, esse texto aborda sobre tal assunto, então eu já sei o que ele tem para me apresentar. Então não tem muita novidade que possa surgir desse texto, desse versículo. É como um leão domesticado. E nós fazemos isso com diversos textos famosos que nós conhecemos na Bíblia. E, meus irmãos, não que eu esteja falando que conhecer a Bíblia e conhecer os textos bíblicos possa ser algo ruim. E longe de mim afirmar algo do tipo. A minha intenção é que todas as pessoas dessa igreja conheçam mais da Bíblia, tenham mais familiaridade com o texto bíblico. Mas, às vezes, já ter essa ideia, esse texto vai falar sobre isso. E às vezes não deixar com que ideias novas possam surgir. Essa familiaridade pode fazer com que nós não consigamos prestar atenção em alguma verdade que pode, para nós, talvez estar escondida dentro do texto. Meus irmãos, ler um texto é como ter um encontro. E o melhor dos encontros é sempre o primeiro. O primeiro encontro é o encontro ideal. Primeiros encontros sempre são surpreendentes. Quem sabe até mesmo eles podem ser perigosos em alguns casos. Não temos tanta certeza sobre o que nós podemos encontrar no primeiro encontro. O primeiro encontro pode ser perigoso porque pode nos apresentar surpresas. Ou talvez não. Ou talvez o primeiro encontro é um ambiente extremamente agradável. Às vezes não tem nenhuma surpresa. Às vezes você vai ver isso aqui e vai falar, isso aqui tudo eu já conheço. Mas aí está tudo bem também. Porque a gente tem que estar aberto para essa possibilidade. E estar aberto para a possibilidade de que quando nós lemos o texto bíblico, sempre termos um primeiro encontro, estarmos abertos a nos surpreendermos toda vez. Por isso, meus irmãos, nosso texto de hoje é João capítulo 3. Um texto em que nós já encontramos diversas vezes. E eu tenho certeza de que vocês já ouviram muitas pregações, muitas mensagens, muitos videozinhos no Instagram, no TikTok, no grupo de WhatsApp, diversos pastores, do pastor que passa na televisão, aquele pastor sério, ou o pastor mais espalhafatoso, todo mundo já ouviu alguma pregação sobre João 3,16. E a nossa intenção agora é deixar com que João 3 fale conosco, mais uma vez. Talvez a gente possa sair surpreso, talvez não. A gente só vai saber, você só vai saber se vai ter uma surpresa ou não, ouvindo o texto, como se fosse a primeira vez. Meus irmãos, nosso texto é João 3,16, e esse texto ele inicia, se você observar no último versículo do capítulo 2, nos é dito que Jesus é aquele que conhece o interior do ser humano. E não precisava de que lhe dessem testemunho a respeito do homem, pois ele sabia o que havia a respeito do homem. O que havia dentro do homem. Esse versículo demonstra que Jesus é aquele que conhece o íntimo do ser humano. E ele serve como uma chave para ler os encontros de Jesus no capítulo 3. Mais especificamente o encontro de Jesus com Nicodemos. Depois,
as declarações de João Batista devem ser lidas dentro desse contexto de que Jesus é aquele que conhece o íntimo do coração do homem. E o encontro de Jesus também no capítulo 4 com a mulher samaritana deve ser lida com esse versículo como chave. Jesus é aquele que conhece o íntimo do coração. Jesus é aquele que conhece o íntimo do coração. E agora nós somos levados para o momento do encontro de Jesus com um homem chamado Nicodemos. Jesus vai demonstrar nessa conversa que conhece o íntimo do coração de Nicodemos. Nicodemos, ele era um homem importante, como o nosso primeiro versículo nos fala. Ele era um homem importante dentre os judeus, mas especificamente ele era um fariseu. Ele era alguém de extrema importância no grupo social dele. E Nicodemos foi ao encontro de Jesus. E quando o nosso texto fala que Nicodemos foi se encontrar com Jesus, existe uma informação que para muitos de nós pode não ser uma informação muito importante. A gente pode ler essa informação e até mesmo considerá-la irrelevante. Olhe para mim, comigo no versículo 2. Este foi se encontrar com Jesus. Era noite. Está escrito no nosso texto. Essa informação não está aqui apenas para falar que uma marcação cronológica do momento em que Nicodemos foi ter esse encontro com Jesus. Essa informação também, ela não está aqui para demonstrar que de alguma forma Nicodemos estava envergonhado de se encontrar com Jesus. Por isso, ele saiu de noite para que ninguém pudesse ver ele. Talvez isso possa ser verdade naquela situação que Nicodemos foi de noite para que ninguém visse esse encontro acontecendo. Mas no universo simbólico que o Evangelho de João constrói, noite tem muito mais significado do que apenas uma marcação cronológica ou o Nicodemos com vergonha de se encontrar com Jesus. No universo que o Evangelho de João constrói para nós e a forma como nós temos que ler esse Evangelho, a noite é equivalente a trevas, o oposto da luz. No prólogo do Evangelho de João, nós aprendemos que Jesus é o Verbo de Deus. Além de ser o Verbo de Deus, nos é dito no versículo 4 do capítulo 1 que ele é a vida e a luz do mundo. No versículo 9 nos é dito que a luz verdadeira veio ao mundo. E no versículo 5 diz que a luz brilhou nas trevas e as trevas não puderam dominá-lo. Mas na frente, a noite vai aparecer não como um marcador cronológico, na crucificação de Jesus. No momento de Judas, mais especificamente, quando ele é tomado. Trevas noite em João significa trevas muitas vezes. Dessa forma, esse encontro é o encontro de um Nicodemos que está saindo das trevas para ter encontro com a luz verdadeira, Jesus Cristo. Um encontro daquele que estava em trevas para que ele possa ver a luz. A gente só descobre que Nicodemos vê a luz não no capítulo 3, mas somente lá no final, na Semana Santa, no final do Evangelho, que nós vemos Nicodemos aparecer novamente. Nós percebemos que, de fato, a luz brilhou para ele. Nicodemos era um mestre em Israel. E esse mestre em Israel reconhece que Jesus também era um outro mestre tão importante quanto ele. Como o nosso texto vem falar, Nicodemos chama Jesus de Rabi. E não somente um mestre, um rabi qualquer. Nicodemos fala que Jesus é um rabi que vem da parte de Deus. É alguém que faz obras pela mão de Deus. Que tem sinais, que opera milagres. É bastante coisa. Eu considero que você é um mestre, eu considero que você vem de Deus, eu considero que você faz milagres pela mão de Deus. Essa é a mesma consideração que no capítulo 2, vocês observarem depois em casa, no capítulo 1, desculpem, Natanael, após
descobrir que Jesus viu ele, Natanael diz as mesmas coisas sobre Jesus. Isso aqui já é um pouco de fé, a gente pode pensar, né? Ele tinha uma espécie de reconhecimento de quem Jesus era. Mas para o Evangelho de João, esse reconhecimento ainda é insuficiente. Reconhecer que Jesus é um mestre, que ele opera milagres, que ele até mesmo pode vir de Deus, é insuficiente. As pessoas precisam saber mais. Como o Evangelho de João vem demonstrar bem no finalzinho, o importante é saber que Jesus é o Filho de Deus. Ele é, como diz Tomé no final do Evangelho, meu Senhor. Essa é a afirmação de fé plena, de acordo com o Evangelho de João. Então, esse encontro acontece, Nicodemos reconhece Jesus como mestre, e Jesus logo começa uma conversa, lançando palavras enigmáticas, como é típico de Jesus no Evangelho de João. Em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá entrar no reino de Deus. E nós que temos a nossa Bíblia em português, a gente não pode compreender o que está escrito aqui, nesse versículo 3 do capítulo 3. Porque existe um mistério nessas palavras escolhidas por Jesus bem aqui. Todos nós que temos na língua portuguesa, a gente conhece o exemplo da palavra manga, né? Você olha para a sua camisa e a sua camisa tem uma manga, não é? Principalmente aquelas pessoas que têm uma manga longa. Mas ao mesmo tempo você sabe que manga é uma fruta. Manga é uma fruta. Existem quantas palavras desse jeito na nossa língua? Vocês já pararam para pensar que uma palavra pode significar duas coisas completamente diferentes na nossa língua? No mundo grego também é assim. Na linguagem em que esse texto foi escrito, a palavra que Jesus utilizou é uma palavra parecida nessa situação com manga. É a palavra anotem. Anotem, do grego. Essa palavra tem dois significados, assim como manga significa uma peça de roupa e uma fruta que a gente come. Anotem pode significar tanto do alto quanto de novo. Tanto que provavelmente na sua Bíblia vai estar falando nascer do alto ou provavelmente vai estar nascer de novo. A maioria das Bíblias que nós temos trazem nascer de novo. Algumas poucas trazem nascer do alto. A verdade é que a pessoa que traduziu a Bíblia está em apuros, que ela tem que tomar uma única decisão para trazer esse versículo aqui para a nossa Bíblia. Ele tem que tomar uma decisão que, infelizmente, eu acho que ele não deveria tomar. Porque no grego, essa decisão não deveria ser tomada em momento nenhum. Mas Jesus usa uma palavra que possui dois significados. E Jesus queria dizer o que aqui? Como está na maioria das Bíblias, como a Bíblia, eu imagino a Bíblia de vocês, nascer de novo? Ou como está na minha Bíblia, nascer do alto? Qual era o sentido que Jesus queria dizer com isso tudo? O que Jesus queria dizer? Nicodemos, se você observar a resposta de Nicodemos no versículo 4, ele escolheu um dos dois possíveis significados. Nicodemos entende que Jesus está falando de nascer de novo. E ele pergunta: como pode, então, um homem renascer sendo já velho? Porventura, pode entrar novamente no seio da sua mãe e nascer por uma segunda vez? No versículo 4, ele pergunta isso. A gente observou que Nicodemos escolheu uma das duas possibilidades que esse texto nos apresenta. Nascer de novo foi a escolha de Nicodemos. Ele não escolheu o nascer do alto. Mas, meus irmãos, será que era essa a intenção de Jesus? A gente só vai saber lendo o texto, não é mesmo? Porque quando a gente pensa nascer de novo, a noção que dá é de que é um novo nascimento que acontece no tempo, na terra, no cotidiano. Quando nós pensamos em nascer do alto, a ideia que traz é algo que vem de cima para baixo. Nascer de novo, algo que acontece na nossa história. Nascer do alto é algo que acontece de invasão na nossa vida. Como Jesus, então, responde isso? Vamos ver no versículo 5. Jesus respondeu:
em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires o que eu te disse, vós deveis nascer do alto ou de novo. Para entrar no reino de Deus, de acordo com Jesus, alguém deve nascer de uma experiência que envolve a água e o Espírito. Eu posso falar para vocês, o mundo ideal, não vai ter nenhuma Bíblia que vai fazer isso, mas o mundo ideal era aquela Bíblia que colocasse assim, de novo, traço alto, porque Jesus está utilizando os dois significados ao mesmo tempo. Então, toda vez que a gente compra uma Bíblia, eu quero que vocês saibam, se tivesse que nascer de novo, a gente vai perder um pouco do significado, da profundidade do texto, porque também significa nascer do alto. Mas se a gente pegar uma Bíblia que está escrita nascer do alto, a gente vai perder um pouco do significado do texto de João capítulo 3, porque ele também significa nascer de novo. É tanto nascer do alto quanto nascer de novo. As duas coisas ao mesmo tempo, meus irmãos. Os dois significados. Jesus está falando então sobre nascer da água e nascer do Espírito. Da água, algo que acontece no nosso cotidiano, algo que acontece em nossas vidas, e nascer do Espírito, que envolve a entrada de Deus, a invasão de Deus na nossa realidade. Jesus não queria uma interpretação que fosse só para um lado, ele queria as duas ao mesmo tempo. Meus irmãos, esse texto aqui, nós podemos observar ainda que Jesus faz uma combinação que para muitas pessoas pode ser chocante. Quando nós lemos o que Jesus diz no capítulo 3 do Evangelho de João, no versículo 5, sobre nascer da água e nascer do Espírito, Jesus está combinando duas coisas que muitas vezes as pessoas ficam chocadas com essa combinação. Muitas pessoas têm até mesmo dificuldade de admitir o óbvio que esse texto está apontando a gente. Por isso eu já vi uma interpretação, e uma interpretação que é muito comum, que fala que nascer da água envolve o líquido amniótico, que é onde todos os bebês ficam dentro do útero das suas mães, cercados pela água, né? E depois você vai nascer do Espírito. Como você tem que nascer para a vida uma primeira vez e depois você tem que ter um outro nascimento do Espírito. Mas Jesus não está falando de nascimento de duas etapas aqui, meus irmãos. Tem muita gente que quer separar essa combinação que Jesus fez sobre nascer da água e do Espírito, e pode ser muito chocante para nós. Às vezes é difícil de entrar nas nossas cabeças mesmo. Mas Jesus está combinando aqui que a água e o Espírito, isso só deve conduzir a gente para uma coisa, para um evento. O nascer da água e do Espírito trata-se aqui do nosso batismo. Trata-se do batismo. É no batismo, quando você, simbolicamente, é unido à pessoa de Jesus, como Paulo afirma em Romanos capítulo 6, que nós somos unidos à pessoa de Jesus, ao ponto que nós morremos com Jesus Cristo. E nós, então, ressuscitamos com Ele. Não é por acaso que Paulo vem falar em Gálatas e em Colossenses que nós nos revestimos de Cristo no momento em que somos batizados. Não é por acaso que, por causa do batismo, Paulo vem falar que já não existe mais judeu, nem grego, nem cita, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos nós somos um em Cristo Jesus. Paulo entendia que o batismo unia as pessoas a Jesus. É difícil, mas parece que o batismo opera alguma coisa. Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 2 ou 3, agora eu estou confuso, se o Rafa quiser conferir para mim, vai usar uma frase que é muito chocante. O batismo que agora salva vocês. 1 Pedro. Às vezes a gente não valoriza tanto, meus irmãos, aquilo que os primeiros cristãos, os cristãos que escreveram as nossas Bíblias, valorizavam bastante. Ele fala que nós nascemos de novo do Espírito por meio do nosso batismo. O batismo é o evento.
capítulo 2, 2,19. 1 Pedro 2,19. Olha aí, 1 Pedro 2,19. Meus irmãos, o batismo é o evento que combina o nascer da água e do Espírito. E Jesus continua, no versículo 8, respondendo: o vento sopra aonde quer e você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasce do Espírito. O vento sopra aonde quer. Deus faz o que bem entender. O vento. Mais uma vez eu vou perguntar para vocês. Eu quero que vocês olhem na Bíblia de vocês. No capítulo 3, no versículo 8, está escrito vento ou espírito? Vocês podem responder, eu deixo. 1 João, Evangelho de João, capítulo 3, 8. Está escrito vento ou espírito? Vento. Vento. Temos outras opiniões, outras traduções. Tem espíritos, olha só, o espírito sopra onde quer. Meus irmãos, eu falei para vocês de palavras como a palavra manga, porque na nossa língua portuguesa a palavra manga significa tanto a ponta das nossas vestes, onde nós colocamos os nossos braços, como também a fruta. Uma palavra, dois significados. A palavra do grego para nascer de novo, nascer do alto, anotem, uma palavra, dois significados. Existe uma outra palavra também, do grego, que é uma única palavra e possui dois significados. E é um problemão para quem traduz a Bíblia, saber quando que significa uma coisa e quando significa outra. A palavra pneuma. Assim como nós somos pneumáticos, quando nós vamos estudar a doutrina do Espírito Santo, nós estudamos pneumatologia. Se você chegasse uma pessoa no primeiro século e falasse, eu estudo pneumatologia, ela ia perguntar, você estuda ventania? Você estuda ciclones? A palavra vento e a palavra espírito é a mesma palavra. Um vento impetuoso soprou em Pentecostes. Um espírito soprou em Pentecostes. Para quem lia a Bíblia no grego, era isso que estava escrito. Vocês conseguem entender? É de explodir a mente, né? Olha só que interessante. Uma palavra com duplo significado, pneuma, espírito, vento. Pneuma é ao mesmo tempo espírito, é ao mesmo tempo vento. E vento e espírito, pra gente, a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Nós que estamos aqui no Brasil, no século 21, 2024, nós que fomos para aula de ciência, de biologia, de geografia, de física, de química, a gente que teve aula, a gente teve que ir para a escolinha. Mas é aquelas pessoas, no passado, judeus e gregos, todos os povos, isso não é apenas coisa de grego, ser judeu também pensava desse jeito. Para eles era a mesma coisa. E sabe o que é mais louco? Isso aqui, a minha cabeça ainda tem dificuldade de entender. Que nem a Trindade. Demora para entrar. Até agora não entrou direito, mas eu vou falar para vocês. O mundo antigo, as pessoas tinham uma visão diferente sobre a realidade, muito diferente do que nós temos hoje. Hoje, quando nós falamos sobre espiritual, o que vem à mente de vocês? É algo imaterial, não é mesmo? É algo que quase que não existe espiritual. É algo que quase não existe pra gente, né? Existe, mas no mundo espiritual. Isso é coisa de Immanuel Kant, modernidade para cá. Antigamente não era assim. Isso é uma loucura para mim. Naquele mundo espiritual era algo corpóreo também. Tinha corpo. Físico. Naquele mundo, algo espiritual, algo físico. E é estranho para mim pensar nisso porque eu tenho dificuldade, porque eu fui para a escola, estudei física, e eu sei que não é. Mas para eles era. E às vezes, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que pensar desse jeito, que nem eles. No mínimo, lendo a Bíblia, sabe? O Espírito é algo que está em todos os lugares e que sopra. O Espírito é mais rarefeito embaixo para eles, mas quanto mais elevado, quanto mais celestial, mais Espírito existe. Quanto mais para o céu, mais espiritual. Quanto mais para a terra, menos espiritual, mais puro. Por exemplo, para aquelas pessoas, para o mundo judaico, você quer olhar os anjos louvando ao Senhor?
Olhe para o céu numa noite escura, onde quando a luz acabar, você vai ver estrelas. Aquilo era o céu e Deus estava um céu acima, recebendo a adoração daquelas estrelas. Por isso que Deus fala, conhece cada uma delas pelo seu próprio nome, as estrelas, que também são anjos. Por isso que quando o Apocalipse vem narrar o evento de uma queda celestial, ele fala que estrelas caíram na terra. É estranho. Para mim não faz o mínimo sentido. Para mim, estrela é uma bola de gás que pega fogo no céu. Mas para aquelas pessoas, o sol era um servo de Deus, um anjo adorando a Deus. Um ser de corpo completamente espiritual. O mais espiritual possível. Gente, é muita loucura. É difícil entender. É difícil entender. E a verdade, vou ser bem sincero, tanto faz, a gente não precisa entender essas coisas. A gente não precisa entender a física, a biologia, a forma como eles pensavam. Serve apenas como curiosidade, porque o importante é que Jesus entendia que o que vem do alto desce e age na nossa vida, interfere. O que vem do alto se manifesta na vida de cada um de nós. E nós recebemos Espírito, o sopro, o Espírito de Jesus, o sopro de Jesus dentro de nós, o sopro de Deus, e ele entra dentro de nós. E para aquelas pessoas era algo muito físico, muito real, verdadeiro, e que muda a natureza de forma física de quem nós somos. Nós não precisamos entender. Tanto faz entender. Você pode sair daqui e não entender nada. O importante é saber. O Espírito age. O Espírito age para fazer com que novas pessoas surjam. Novas pessoas surgem por meio da ação do Espírito. Mas não é qualquer Espírito. É do Espírito de Deus. É do Espírito de Deus. E nós falamos sobre Espírito, mas o nosso texto continua. E agora nós vamos para um terreno que nós conhecemos muito bem. Nicodemos fica totalmente contrariado com as coisas que Jesus está falando. Como assim? Nicodemos pergunta, como pode isso acontecer? Jesus responde, tu és mestre de Israel e não conhece essas coisas? Em verdade te digo, nós falamos do que conhecemos e damos testemunho do que vimos, mas vós não recebeis o nosso testemunho. Meus irmãos, eu quero pausar aqui e eu quero que vocês percebam os pronomes. Era uma conversa entre duas pessoas. Quando eu converso entre duas pessoas, eu falo assim, você, tu. E ela fala você, né? Fica no singular. Eu quero que vocês percebam que a partir do versículo 11, vai mudar para o plural. Nós falamos e vocês... Quero que vocês percebam que a partir do versículo 11, na boca de Jesus, o discurso muda. Olha só. Em verdade te digo, nós falamos do que conhecemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês, não recebeis o nosso testemunho. Se não creis depois do que vos falei das coisas terrenas, como ireis crer quando eu vos falar das coisas celestes? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés elevou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja elevado, a fim de que todo o que nele crer tenha a vida eterna. De tal modo Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Vocês perceberam que em diversos momentos, parece que essa conversa que estava apenas entre duas pessoas virou uma conversa de um grupo para outro grupo? Meus irmãos, tem muitas pessoas que entendem que a partir do versículo 11 é como se a igreja primitiva, a igreja do Evangelho de João, colocasse na boca de Jesus uma pregação
que as pessoas faziam na igreja primitiva para que outras pessoas pudessem se juntar à igreja. Olha que louco. É como se a gente estivesse dentro de vendo com os nossos próprios olhos o testemunho dos primeiros cristãos na boca de Jesus. É como se o que sai da boca daquele povo fosse a boca de Jesus ao mesmo tempo. E eles estão totalmente ligados. E nós estamos testemunhando a igreja que surgiu, a igreja que recebeu esse evangelho, a pregação deles para as pessoas que eles esperavam alcançar. Nós queremos que vocês saibam que Deus amou o mundo de tal maneira. Nós queremos que vocês tenham certeza disso. Queremos que vocês acolham o que nós estamos dando testemunho aqui para vocês. Que Deus amou o mundo. Uau! A verdade é que Deus, desses versículos, nós temos uma ação de Deus Pai. Deus é aquele que ama. E é importante fazer uma pausa aqui, porque tem muitas pessoas, e a gente encontra isso na internet, né? A internet traz tudo que é coisa ruim pra gente ultimamente. Traz muita coisa boa, mas quando é pra falar de vida cristã, a igreja tem muita coisa ruim. E tem gente que entende que Deus Pai é como se fosse um Deus malvado, um Deus que não gosta muito da gente, sabe? Mas que Jesus é o Deus bonzinho. Jesus é do bem, Deus Pai é do mal, é velho ranzinza, barbudo. Como o reverendo Dan usou essa linguagem hoje no nosso culto de manhã. Deus é como se fosse uma criança vingativa que ninguém quis brincar com ele, agora ele quer trazer uma vingança porque ninguém quis dividir o brinquedo com ele. O Deus da Bíblia não é isso. Quem amou o mundo? Deus Pai. Não é Deus Pai que é malvado e Jesus é o Deus bonzinho. Não. Deus Pai amou o mundo. Jesus também. Deus Pai ama o mundo e Deus Pai envia o seu Filho para o mundo. E Deus Filho é aquele que vem, exerce, faz a sua obra para que nós possamos ser salvos, para que o Espírito possa vir e fazer com que nós nos tornemos novos homens. Meus irmãos, todo aquele que nele crê, todo aquele que bota a sua fé em Jesus Cristo, todo aquele que se junta à comunidade de fé do Senhor, é aquele que encontra a salvação. É aquele que encontra a vida eterna. Meus irmãos, eu quero voltar para o tema do nosso domingo. Esse domingo é um domingo em que nós conversamos sobre a Trindade. Vocês perceberam que nós falamos de Deus Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho? Nós falamos sobre a obra trinitária e como ela age na nossa vida. Deus é aquele que ama, envia. Jesus Cristo é aquele que vem, vive, encarna, vive, morre. Ele nos liberta do poder do pecado. Envia o Espírito Santo para que nós possamos experimentar novidades de vida. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus, o Deus Trinitário, Deus Trindade, Deus que é três pessoas, mas que ao mesmo tempo é um. Ele é aquele que age para a nossa salvação. Ele é aquele que age por amor de nós. Ele é aquele que olha para cada um de nós aqui agora e fale: você é meu filho amado, em quem eu me comprazo. É aquele que estava em Cristo Jesus, fazendo com que as pessoas pudessem se tornar filhos de Deus. Todo aquele que nele crê pode se tornar filho de Deus. Você já pensou que coisa incrível? O Evangelho de João fala que Deus tem um filho unigênito. E se você crê nele, for batizado, viver em comunidade, se você botar a sua fé nele, você pode experimentar do mesmo status que Deus Pai, que Deus Filho tem com Deus Pai. Isso é incrível. Esse é o amor de Deus por nós. Amém?